Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Minha gratidão aqui ao diretor Rubens e a Roseli e toda a equipe da TV Grandourados que leva esse programa até você, e a TV Com Brasil por divulgá-lo, levá-lo a todo o Brasil. Nossa gratidão pela sua audiência, onde você estiver. E eu quero deixar aqui um convite muito especial para você. Venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. E deixar um convite para você conhecer nossas cidades. Campo Grande, a nossa capital, local maravilhoso, passeios preciosos, uma cidade linda, uma cidade acolhedora. Vindo ao Mato Grosso do Sul, conheça a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, mas conheça Dourados também, a segunda maior cidade do estado. E Dourados é uma cidade muito bonita, uma cidade aberta, agradável, bem arborizada, uma cidade linda de se conhecer, tá bem? Venha fazer esta visita para nós aqui no estado do Mato Grosso do Sul, esse povo acolhedor, gente boa, você será muito bem acolhido aqui, tá bem? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos neste mês, nós vamos falar sobre a família. Não saia daí, nós voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai levar até você um tema muito importante sobre a família, sobre as 3 necessidades espirituais da família. E o texto é de Josué, capítulo 24, versículo 15, quando ele fala assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Normalmente nós lemos essa parte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas de fato era uma decisão de Josué no momento de renovação da aliança. Era o final do ministério de Josué. Ele já estava se preparando para a morte. Havia levado o povo de Israel para tomar posse de toda a terra prometida e administrado, lutado como um grande líder, um grande general. Ele havia assentado cada tribo na sua porção, conforme Deus havia ordenado a Moisés, e Josué executou o projeto. Chegou o final da vida de Josué. Então era o momento da renovação da aliança do povo de Israel. E ele começou a ver uns ruídos no meio do povo de Israel. E os profetas, mais tarde, ainda tiveram que lidar com esse mesmo ruído, a ponto de dizer o seguinte: até quando vocês vão prevaricar, até onde vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu; se é Baal, serviu. Então, muitas das vezes, o coração humano fica dividido em coisas que jamais deveriam ter o coração dividido. Então, Josué fala: escolhei hoje a quem servais, a minha decisão é esta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esta é a decisão mais sábia que nós podemos tomar com a nossa família. Muitas pessoas, muitos pais, muitos líderes de lar não atentam para um fato muito importante, que é a necessidade espiritual da família.
Você pode dar à sua família a melhor casa para morar, dar o melhor conforto, estudar os filhos nas melhores escolas. Mas existe uma necessidade da família, que é uma necessidade espiritual, que precisa ser suprida. Como está a sua família? Como está a vida espiritual da sua família? O temor de Deus no coração da sua casa? Como está o filho, a filha, a esposa, o marido? Como está a vida espiritual da sua família? Josué chama o povo de Israel aqui para renovar a aliança, e ele diz assim: olha, se vocês acham que deve ficar servindo este mundo louco, esses deuses que há neste mundo, vocês escolham hoje a quem se vai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo de Israel então entendeu o grande desafio ali e disse: não, nós também serviremos ao Senhor. Então, servir ao Senhor tem algumas implicações muito importantes para nós, e que são necessidades espirituais da nossa família, da nossa casa. A primeira delas, a necessidade de uma vida de oração. Josué foi um homem de oração. Muitas vezes encontramos no texto bíblico Josué orando, falando com Deus, e Deus falando com Josué. Ou seja, era uma casa orientada por Deus, era uma nação que Deus coordenava, Deus governava, Deus administrava. Deus governa sobre todas as coisas, mas aqui nós estamos falando de um governo direto, onde então Josué estava sempre na presença de Deus, em oração, falando com Deus. A Bíblia nos ensina algumas coisas muito importantes sobre a oração e a necessidade espiritual que todos nós temos de orar, de falar com Deus. Eu gosto muito de ler o texto de Gênesis, quando fala que José do Egito, ele foi tido lá no Egito como um homem misterioso. Que mistério que é esse de José do Egito? Ele era um homem que falava com Deus. Então, esse moço fala com Deus. Era um homem misterioso. A oração é algo que a palavra de Deus revela para nós, é o mistério revelado. Aliás, toda vez que a Bíblia fala de mistério, é mistério revelado, não é? E não oculto, guardado. A oração é um deles. A Bíblia diz: orai sem cessar. É uma necessidade nossa a oração. Outro momento fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É uma necessidade constante a oração. Nós temos muitos exemplos bíblicos na família, exemplos de oração. Eu vou citar alguns aqui. Ana era uma mulher estéril, mas ela orou a Deus e Deus lhe deu a graça de gerar um filho, Samuel, que foi uma grande bênção para Israel. E depois Deus abençoou Ana, que ela teve outros filhos. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel orava lá na Babilônia 3 vezes ao dia, e Deus o livrou da cova dos leões. Ou seja, quando os nossos lares oram, e quando os nossos lares são apresentados diante de Deus em oração e colocados diante de Deus, é Deus que sustenta a nossa casa. Então, a oração é uma necessidade espiritual da família. Você, pai, precisa de orar pela sua casa, pelos seus filhos. Você, mãe, precisa de orar pela sua casa, pelos seus filhos. Você, filho, filha, precisa de orar pelos seus pais, orar pela sua casa, orar pelos seus. Porque quando nós entregamos a nossa família nas mãos de Deus em oração, a oração é essa necessidade que nós temos de uma comunhão com Deus. Então nós vamos ter um lar sempre em comunhão com Deus. Então a oração é uma necessidade espiritual da família. E uma família regada de oração é uma família abençoada, é uma família perseverante, é um lar que preserva dentro de casa
o clima do céu. Então, quando Josué disse, olha, escolhei hoje a quem se vai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, significa que ele ia orar, buscar o Senhor, clamar o Senhor e colocar diante do Senhor a sua casa, a sua família. Faça isso, querido. A oração é uma necessidade espiritual da nossa família, da nossa casa. Nós devemos orar quando as coisas estão bem. Devemos orar quando as coisas não estão tão bem. Devemos orar para nos fortalecer, porque nós nunca sabemos o dia que o dia mau pode bater a nossa casa. E quando o dia mau bate a porta da nossa casa, não dá tempo de mais nada. Você tem que orar antes, não é? Quando o dia mau bate a sua casa, ali você talvez terá que enfrentar algumas adversidades. É por isso que deve ser um lar regado por oração. Então, a oração é uma necessidade espiritual da família. Uma segunda necessidade espiritual da família é a necessidade do estudo da palavra de Deus. Olha que eu estou falando de meios de graça ordinários. Aqueles meios ordinários que Deus nos deixou para a nossa comunhão com Ele. Eu gosto muito de estudar os meios de graça. A oração é um meio de graça ordinário. Enquanto nós fazemos o ordinário, Deus faz aquilo que é extraordinário. A leitura da palavra, que nós vamos abordar melhor no próximo bloco, e o estudo da palavra é outra necessidade espiritual da família. E é um meio de graça, é um meio ordinário. Ler a Bíblia, sentar com a nossa família ou individualmente, na sua devocional particular ou familiar, você está no estudo constante da palavra de Deus. É uma necessidade espiritual da família. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigado a você que nos ouve, nos assiste aí no estado do Acre, e também quero deixar aqui um abraço aos nossos telespectadores do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. É sempre uma alegria chegar até você com a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui hoje das 3 necessidades espirituais da família. Aliás, eu estou falando de 3, tem outros. Mas a necessidade de uma vida de oração, a necessidade do estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O estudo da palavra de Deus é uma necessidade espiritual da família, porque ela dá direcionamento. A palavra de Deus, ela é autoridade sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa casa. E uma família que nutre a sua alma, nutre a sua fé,
nutre o seu coração na palavra de Deus, é uma família fortalecida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão muito ligadas aos celulares, vendo vídeos, coisas que prestam e que não prestam também. Então, a palavra de Deus às vezes está ficando em segundo plano. E muitas das vezes você não entende por que o coração está tão vazio, por que a família não está conseguindo se acertar, um fala uma coisa, o outro entende outra, brigas, discórdias, porque está faltando a palavra de Deus dentro daquela casa. Por que o coração está tão enfraquecido? Por que não tem mais gosto pelas coisas de Deus? É porque está faltando a palavra de Deus dentro desta casa. A palavra de Deus é uma necessidade espiritual da família. Uma família sem a palavra de Deus é uma família sem vida, sem paz, sem perseverança, sem esperança. Porque a palavra de Deus é que nos dá esperança e que nos sustenta. A Bíblia conta a história de muitos lares edificados sobre a palavra de Deus. E assim deve ser o nosso lar. Timóteo é o exemplo de um filho que desde a infância sabia as sagradas letras, ensinada pela mãe Eunice e pela avó Lloyd. Duas mulheres crentes, a mãe e a avó, e que educaram Timóteo na palavra de Deus. E Paulo descreve Timóteo, fala assim: a sua fé sem fingimento, que você aprendeu da palavra de Deus com a sua mãe, com a sua avó. Essa mesma fé sem fingimento precisa estar presente no seu coração, porque desde a infância você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Recentemente eu conheci a história de um jovem que foi fazer a profissão de fé e o batismo, e ele relatou para nós o seguinte: olha, quando eu era criança, a minha tia ensinava para mim a palavra de Deus. Meus pais não eram crentes, não eram da igreja, não tinham um convívio com a palavra de Deus, mas a minha tia ia lá na minha casa e contava para nós as histórias bíblicas, lia a palavra de Deus conosco, e aquela palavra ficou guardada no meu coração. O tempo passou, esse jovem andou pela vida por aí, e agora veio o casamento, ele casou e ele quis professar a fé dele em Cristo, porque ele sentia necessidade desta comunhão com o Senhor e de professar a fé em Cristo. Aquela semente que a tia deixou no coração dele veio germinar quando ele estava adulto. Nós nunca sabemos quando essa semente vai germinar no coração de um filho, de uma filha, de um sobrinho, de um neto. É por isso que é uma necessidade espiritual da palavra de Deus, o estudo, aliás, da família, o estudo da palavra de Deus. Então lembre disto, porque você vai sempre precisar de retornar a essas necessidades espirituais da família. Necessidade de uma vida de oração, necessidade de estudo da palavra de Deus, e o terceiro é a necessidade de uma participação ativa na igreja, de fazer parte da igreja de Cristo. Não só nominal, mas real. Ter um compromisso com Deus e ter um compromisso com a igreja de Deus. Isso é uma necessidade espiritual da família. Nós lemos lá no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, pai, não é vou à casa do Senhor, ou mãe, eu vou à casa. Não, nós vamos, a família toda. Estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E observa essa expressão, vamos à casa do Senhor. O Senhor nos deu 6 dias para o nosso trabalho, e um dia, o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia do culto, o dia da adoração. Esse dia é um dia especial. Ah, pastor, todo dia é dia do Senhor. Eu sei, o mundo todo é do Senhor, mas o Senhor, que todos os dias são dele, ele diz: vocês terão 6 dias para o trabalho e 1 para o descanso. Vocês terão um dia especial. Os puritanos diziam que era o dia da feira da alma, que você ia nutrir a sua alma, nutrir em Cristo o seu coração. Vamos à casa do Senhor. Muitos pais às vezes chegam para a gente e falam assim: pastor, infelizmente
Eu não posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deve ser triste pensar assim e não poder falar assim. Mas às vezes, pai, mãe, você hoje está triste porque não pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas talvez em algum momento também você não disse, vamos à casa do Senhor. E se não disse à família, vamos à casa do Senhor, hoje não pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas nunca é tarde para você recuperar isto. Nunca é tarde para você sentar com a sua família e explicar para a sua família a necessidade de um compromisso com Deus e um compromisso com a igreja de Cristo sobre a face da terra. Quem tem compromisso com Deus tem compromisso com a igreja de Deus sobre a face da terra, e esse compromisso é uma necessidade espiritual da igreja. Estarmos com os nossos irmãos. A igreja é a grande família, chamada em Efésios, pela própria palavra de Deus, de a família de Deus. É onde as nossas famílias se reúnem e se congregam em comunhão, formando a grande família de Deus. Você não pode deixar a sua família de fora desta bênção. É uma necessidade espiritual da família, um compromisso com a igreja de Cristo, uma participação ativa na igreja de Cristo. Então, a necessidade da oração, a necessidade do estudo da palavra de Deus e a necessidade de uma participação ativa na igreja. Eu estou destacando aqui 3 necessidades espirituais da família. Lembre disto todos os dias da sua vida. Porque estas necessidades da família, se não forem supridas, você vai ter que administrar tantos problemas dentro da sua casa, no seu próprio coração, na sua própria consciência. Porque quando nós estamos reunidos juntos na casa do Senhor, nós estamos em adoração, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos ali adorando o Deus único e verdadeiro. Estamos ouvindo a palavra de Deus que fortalece a nossa alma, fortalece a família, fortalece a fé, fortalece o filho, fortalece o esposo, a esposa, o pai, a mãe, para o cumprimento das nossas tarefas, para os desafios da nossa vida, para os desafios da nossa família. Nós estamos ali em comunhão e levando a nossa família à comunhão do corpo de Cristo. Então essas necessidades espirituais, elas precisam de ser supridas. Há famílias tão carentes espiritualmente, tão carentes de comunhão com Deus, que sequer conseguem detectar essas necessidades espirituais da sua própria casa. Eu quero convidar você a voltar o seu coração para Deus, atentar a essas necessidades espirituais do crente em particular, do ser humano em particular e da família de uma forma coletiva. A necessidade da oração, de uma vida de oração, de apresentar a sua família diante de Deus em oração, a necessidade do estudo da palavra de Deus, sentar, estudar junto as Escrituras, orar juntos, e a necessidade de uma participação ativa, comprometida com a igreja de Cristo. E aí você vai poder dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro por você e pela sua casa e peço que Deus abençoe a sua família e que você auxilie a sua família para suprir essas necessidades espirituais. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco.
Minha gratidão ao Rubens, a Roseli, a toda a equipe da TV Grandourados e a você que também nos acompanha pela TV Com Brasil. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós queremos apresentar as famílias na Tua presença agora. Estas necessidades espirituais da família, de uma vida de oração, de aprender a colocar em comunhão, na presença do Senhor, as suas súplicas e as suas ações de graças. A necessidade do estudo da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Portanto, dá-nos o discernimento desta necessidade espiritual da Palavra de Deus, gerindo, guiando, dirigindo a nossa casa pela ação do Teu Santo Espírito. Oramos também pela necessidade espiritual da família, de uma participação comprometida e ativa com a Tua igreja, o Teu corpo, o corpo visível do Senhor sobre a face da terra. Abençoe que cada família que nos ouve possa ter esse comprometimento com a igreja do Senhor, porque é ali que o Senhor ordena a Tua bênção e a vida para sempre. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos telespectadores, onde estiverem, que cada família esteja agora sendo apresentada diante do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação aqui neste programa. Continue na programação deste canal.